Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e sócio fundador da empresa Analise. Estejam muito bem-vindos ao AnaliseCast número 7, podcast da empresa Analise. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o pesquisador, o Dr. Nadson Oliveira Souza. O Nadson ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2013, mestrado em zootecnia também pela Universidade Federal de Viçosa em 2015 e doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2019. Durante esse período do doutorado, ele foi pesquisador visitante da University of Georgia, nos Estados Unidos, no ano de 2018. Atualmente, ele é analista de melhoramento genético da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ. Possui experiência com gerenciamento e análise de dados, modelagem estatística, seleção genômica, melhoramento genético animal, além de conhecimento e experiência com as linguagens de programação R, ASCII, Shell, SQL, SAS e Python. Então, um grande prazer receber o professor Nadson e bora pro podcast. Olá pessoal, vamos dar início aqui ao nosso AnaliseCast número 7, o podcast da Analise, e hoje nós vamos ter a honra aqui de conversar com o pesquisador, Dr. Nadson Oliveira Souza, e vamos aqui conhecer um pouco mais sobre ele, sobre sua carreira, sobre a parte que ele tem trabalhado. Então, um grande prazer recebê-lo aqui, Nadson. Léo, eu quero primeiramente agradecer aí pelo convite, né? Fiquei muito feliz, uma honra também, né, em receber sua mensagem aí com esse convite aí de poder participar do AnaliseCast. Então, estou muito feliz e estamos aí, vamos conversar, vamos falar um pouco aí sobre o melhoramento animal, análise de dados, né, a importância, o que deve, né, e vamos lá. Beleza, bom demais. Bom, Nadson, eu queria que você começasse aqui, né, para que as pessoas te conheçam um pouco mais, que você falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica, então desde a graduação até o seu doutorado. Pode ficar à vontade aí para falar o que você achar importante, né, durante esse período da sua vida. Eu sou formado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e durante o período de graduação, né, eu tive sempre afinidade pela área de melhoramento animal. E aí, finalizando a graduação, iniciei um mestrado também na própria universidade, no departamento de zootecnia, na área de melhoramento animal, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com análise de dados, com banco de dados de caprinos, que o grupo lá tem, né? E então iniciei meu mestrado trabalhando com esses dados de caprinos, de leite, caprinos leiteiros, e com esse banco de dados eu desenvolvi minha dissertação de mestrado, e finalizando aí o mestrado, iniciei o doutorado também pela mesma instituição, onde eu iniciei meu doutorado no programa de genética e melhoramento no departamento de biologia, né, sob a orientação do professor Dr. Marcos Deon, e em parceria com a Embrapa Pecuária Sul, né, com o Fernando Flores Cardoso, onde eu tive a oportunidade de ir para a Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, Rio Grande do Sul, desenvolver minha pesquisa, onde lá eu tive a oportunidade de trabalhar com um banco de dados de bovinos da raça Aéreo Fibrafo e de características de carrapato, né, onde eu desenvolvi meu doutorado, minha pesquisa de doutorado lá na Embrapa, em parceria com a Embrapa, né. E durante o período de doutorado eu tive a oportunidade, né, e a felicidade de ir para os Estados Unidos, passar 6 meses na University of Georgia,
sob a orientação da professora doutora Daniela Lourenco, onde ela faz parte de um grupo de pesquisadores renomados, de grande contribuição, que contribui muito hoje, né, sempre contribuir, ainda contribui muito hoje para o melhoramento animal, que é o pessoal lá da Geórgia, e eles são proprietários, né, donos, e desenvolveram um programa mais utilizado hoje na avaliação genética de animal, né. Então eu tive essa oportunidade de estar lá 6 meses, onde eu tive a felicidade de fazer um network com pesquisadores, né, tanto do grupo como de outros que foram visitar lá e tiveram em visita, né, e também tive a oportunidade de aprender muita coisa, principalmente programação, né, de abrir o leque, né, para outras linguagens, outras experiências. Então foi bem proveitoso esse período dos Estados Unidos de 6 meses, apesar de achar que foi pouco, né, gostaria de ter ficado mais, mas para mim foi muito válido e muito feliz de ter tido essa oportunidade. E aí, em 2019, eu finalizei o meu doutorado, e em fevereiro e em novembro de 2019 eu fui contratado pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a ABCZ, e hoje eu, né, sou colaborador lá, né, trabalho no departamento de pesquisa e desenvolvimento como analista de melhoramento genético. Então, brevemente, é toda essa minha formação acadêmica e onde hoje eu executo minhas atividades na ABCZ. Legal, Nadson, bacana. E você comentou, né, que em algum momento dentro da sua graduação você começou a gostar, né, mais dessa área de melhoramento animal. Teve alguma coisa especial que te fez gostar dessa área? Porque nós sabemos que a zootecnia é composta de muitas áreas, talvez algumas áreas até que chame mais atenção, né, do que o melhoramento. Muita gente prefere ir mais para outras áreas. O que te chamou a atenção, assim, né, para você? Eu quero realmente trabalhar com melhoramento. Léo, vou te falar a verdade, antes mesmo de entrar na universidade, na minha cidade natal, né, uma vez meu pai me levou para uma exposição, ainda estava no ensino médio ainda, e nessa exposição eu observava aqueles animais, tanto ovinos e bovinos, animais bonitos, né, naquela época a gente não sabia os termos ainda de, né, animais superiores, animais melhorados, né, animais de genética. Então eu vi aqueles animais diferentes daqueles animais que a gente via na beira de estrada, por exemplo, ou em propriedades normais, né, de criadores comuns não, vamos falar assim, criadores que de hobby, né, aqueles que tem uma vaquinha ali, um boi ali, né, então eu vi aqueles animais bonitos, superiores. Então aquilo me chamou a atenção. E eu acredito que nesse momento foi o start de eu quero fazer a universidade, cursar o curso de zootecnia na universidade e dentro do curso ir para a área do melhoramento genético. E aí durante a graduação eu busquei fazer estágio na área em Viçosa, né? Eu fiz estágio lá no grupo, né, de caprinos com banco de dados. Então já comecei durante a graduação a me familiarizar com o banco de dados, com a equipe, ter convivência mais com os alunos de mestrado e doutorado daquela época, para poder aprender mais e aprofundar mais sobre a área, e para que, ao final da graduação, eu tenha mesmo a certeza, né, de que era aquilo mesmo que eu queria. Então, foi durante a graduação e com esses estágios que eu tive a certeza mesmo que era aquilo que eu queria, que era trabalhar com melhoramento animal, né, durante a minha formação no pós-graduação. E para pós-graduação também, né, no caso, para o mercado de trabalho. Legal. E hoje, né, você pudesse deixar aqui uma mensagem para o aluno de graduação, você acha que você tomou a decisão correta? Você está feliz na área que você está trabalhando? E como que você vê, né, essa questão do estágio no final do curso para ajudar nessa escolha da área dentro de zootecnia? Léo, eu sou muito feliz, né, com a escolha que eu fiz, né, de estar
você ter o mestrado e o doutorado na área que eu, né, que eu desejei, né, até antes mesmo de entrar na graduação. Sou muito feliz, gosto muito e não me arrependo, não. Se eu fosse iniciar novamente a graduação em zootecnia, eu escolheria essa área. E eu vejo que o estágio durante a graduação ele é muito importante para que você possa ter conhecimento, possa se aprofundar mais e possa entender um pouco sobre o universo daquela área que você tem interesse em seguir para a sua vida profissional. Porque o que é importante para um aluno de graduação é que ele, quanto mais cedo, quanto mais certeza ele tem da área que ele quer seguir, melhor. Porque depois que você termina a graduação e você para pensar assim, será que eu queria isso mesmo? Será que será que eu deveria ir para outra área? Então, é importante ter a certeza e durante a graduação buscar os estágios para você ter mais certeza ainda, porque depois que o tempo passa, para votar ou para mudar de área, eu acho, na minha opinião, fica um pouco mais difícil, né? Você pode mudar, pode, né? Mas você perdeu aquele tempo que poderia ter aprofundado mais, ter adquirido mais conhecimento. Então, eu acho que o estágio dentro da graduação, ele é fundamental, né, para você conhecer a área que você deseja para a sua vida futura, né, profissional. Legal. E assim, depois que você entrou no mestrado, mesmo dentro da área de genética e melhoramento animal, né, temos inúmeras áreas, né? Tem o pessoal que acaba indo mais para a parte de campo mesmo, né, de trabalhar com os animais, e tem as pessoas que vão trabalhar com a parte de análise de dados e ainda o pessoal que gosta da área molecular. Eu queria saber, né, que você falasse um pouquinho aí para nós, o que te motivou a trabalhar com análise de dados? Foram alguns pesquisadores que você gostava mais? Foi mesmo que você gostava dessa área? Ou você começou em outra área e depois foi para análise de dados? Como que foi essa sua história aí inicial no melhoramento? Lá num grupo, né, do mestrado, né, como eles trabalhavam com banco de dados de caprinos, a gente o pessoal ia para o campo, né, os estagiários, os alunos de mestrado e doutorado iam para o campo para fazer as coletas do leite, né, para poder alimentar o banco de dados, porque lá na zootecnia existe o setor de caprinocultura, e dentro do setor de caprinocultura, os alunos de mestrado e doutorado do melhoramento coletavam as informações, né? E além do grupo de caprinos, né, melhoramento em caprinos, também tinha um grupo de codorna. Então, o pessoal do melhoramento de codorna era mais prático, era mais no campo, na execução das atividades para a coleta dos dados, para depois utilizar esses dados para as pesquisas do mestrado e doutorado dos alunos, né? Então, ao fazer os estágios, inicialmente eu fui introduzido, né, nesse grupo de caprinos, né, e a partir do momento que eu passei a acompanhar as atividades do grupo de caprinos, eu comecei a gostar mais da área de análise de dados do que da área mais de campo. Então, aí começou a despertar o meu interesse em ter os dados, né, trabalhar com os dados do que estar no campo mesmo, diretamente. Apesar de que a gente ia no campo, né, mas era uma vez por semana, somente para coletar as informações. As outras informações vinham com base nas coletas de outros grupos que também era junto com o nosso melhoramento, né, que é o pessoal da fisiologia, da reprodução, que também coletava os dados e compartilhava com a gente. Então, foi aí, com esse estágio, que eu passei a me interessar com análise de dados mesmo, de poder pegar aquelas informações e tentar encontrar soluções para os problemas que apresentavam, ou desenvolver pesquisas para que a gente possa encontrar coisas na solução de problemas, né? Então, foi nesse momento, nos estágios, que eu passei a gostar da análise de dados.
Bacana, quer dizer, você teve a oportunidade de passar por todos os estágios do melhoramento, né? Talvez só a área molecular que você não trabalhou, né? Correto. Apesar de também ter um grupo de pessoal molecular na zootecnia também, com melhoramento molecular, mas inicialmente eu não tinha interesse de trabalhar com molecular, né? Eu gostaria mesmo de... Não tinha esse interesse com a parte molecular inicialmente, e então eu fiquei mais com o pessoal do grupo do Caprinos. E uma vez, né, que você decidiu trabalhar com essa parte de banco de dados, você citou para a gente que você fez uma parceria, né, com o pessoal da Embrapa, com, na verdade, o pesquisador Fernando. Queria que você contasse mais para a gente sobre essa parceria, sobre como foi essa experiência, né, de ir para a Embrapa, onde era essa Embrapa, não, assim, além de todo o aprendizado, né, de análise de dados, o que você aprendeu lá, e também a parte pessoal, né, de poder ir para um outro local fora da universidade. Então, quando no mestrado a gente trabalha somente com dados fenotípicos, né, então eu terminei meu mestrado só com os dados fenotípicos para a produção de leite, né, e quando eu finalizei o mestrado eu buscava algo novo, né, e que também tivesse em evidência dentro do melhoramento animal. E naquela época a genômica vinha muito forte, né, muita gente trabalhando com genômica, só se ouvir falar genômica, e para eu poder trabalhar com genômica, eu tinha que utilizar outro banco de dados, né, porque o banco de dados de Caprinos, lá da Universidade Federal de Viçosa, lá do grupo, não tinha essa informação. Então, era preciso ir para trabalhar com outro banco de dados, que foi aí que tive a oportunidade, né, de poder trabalhar com o banco de dados da Embrapa Pecuária Sul, né, em parceria com a empresa Delta G, e, claro, com a orientação do pesquisador Dr. Fernando Flores Cardoso, né, e aí tive a oportunidade de ir para lá, e inicialmente fui lá, né, quando eu terminei as disciplinas do doutorado, fui lá passar alguns meses, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e também conhecer outros pesquisadores da Embrapa, Pecuária Sul, e alguns alunos de mestrado e doutorados que faziam parte do grupo lá. E inicialmente fui para conhecer o banco de dados, conhecer o projeto, e tive, né, um período lá em Bagé, né, no Rio Grande do Sul, na Embrapa, trabalhando com esses dados. Então, eu ficava, né, em Viçosa, Bagé, sempre ficava nesse revezamento, né, sempre ficava em Bagé um período, retornava para Viçosa, depois Bagé novamente. Então, foi durante um ano e meio, na verdade, 2 anos, nesse ida de Viçosa, Bagé, né, trabalhando com um banco de dados de bovino de corte lá, para características carrapato, né, para resistência ao carrapato, onde eu tive a oportunidade também de me introduzir na linguagem de programação R, que inicialmente no mestrado eu só trabalhava com o SAS, né, só trabalhava com SAS, e foi com o doutorado que eu comecei a trabalhar com R, né, e aí durante o doutorado que eu trabalhei com R, né, só trabalhei com R no doutorado, aí tive essa mudança aí de programa aí para análise de dados aí. Então foi uma experiência muito boa, válida, e de grande importância para o meu desenvolvimento, tanto pessoal, que fiz muito contatos, amizades, eu também conheci outra cultura, né, do Rio Grande do Sul, diferente da de Minas Gerais, e foi muito válido, tanto pessoal quanto de conhecimento, né, teórico e prático aí também. Legal, Nadson. E aí você entrou num ponto agora que é bem bacana, né? Você falou que trabalhou com o SAS durante o seu mestrado e com o R durante o seu doutorado. E eu, quando recebo alunos, né, principalmente alunos novos que querem trabalhar com análise de dados, eles têm uma dúvida muito grande entre utilizar o SAS, o R, hoje tem muita gente falando em Python, né, ou até outras linguagens. O que você viu assim de diferença
entre o SAS e o R? O que você vê de vantagem naquele que você gosta mais, né? Não sei se é o SAS ou se é o R, né? Se tem algum, isso eu não sei se você pode dizer, mas se você usa algum deles hoje dentro do seu trabalho, né? Tem diferença, claro, né, entre as duas linguagens de programação, entre o SAS e o R. O SAS, ele é o R é um software livre, né, grátis, qualquer um pode ali baixar, usar, né, ele provém de diversos pacotes que permite ao usuário realizar diversas análises. É uma linguagem, né, de fácil, né, na minha opinião, né, de fácil, você pega muito fácil, né, o R te dá uma liberdade de você modificar, né, se uma pessoa cria um pacote ou uma pessoa, você pode modificar alguma coisa ali, né, claro, né, você pode criar pacotes, te permite uma maior flexibilidade na questão de manipulação, de criação, né, o R. O SAS também tem suas vantagens, é um software também muito estatístico, né, mas a partir hoje eu não trabalho muito com SAS, né, no meu trabalho, hoje é muito pouco, né, alguma parte ou outra eu acabo indo para o SAS, mas hoje quase 90% hoje é SAS, desculpa, é R, é quase, né, 90% aí eu só mexendo no R, e claro, eu trabalho com outras linguagens, como a SQL, que é importante, que eu tive que aprender, eu também executo muito durante o meu dia a dia na empresa lá, e que é importante para a consulta de banco de dados. Então, assim, hoje eu gosto muito do R, né, se for preferir SAS ou R, eu prefiro o R, né, mas SAS tem suas vantagens também. Bom, você praticamente respondeu a minha próxima pergunta, mas se você tivesse hoje conversando com alguém que está iniciando aí um mestrado e deseja iniciar numa linguagem de programação na área animal, né? Qual linguagem você recomendaria essa pessoa? Hoje hoje você olha, se a gente vai observar, a gente vê tanta linguagem de programação que a gente fica até perdido qual a gente deve iniciar. Falar a verdade, eu mexi com SAS, com R, trabalho com SQL, sei um pouco de Julia, Shell, né, Walk, Fortran, então assim, de tudo, né, dessas eu sei um pouco pelo menos, né. Hoje o que eu digo é que o mais importante da pessoa, né, do universo de tanta linguagem de programação é aprender aquela que atenda às suas necessidades, né? Por exemplo, durante o doutorado, eu trabalhei muito com R, mas teve um momento ou outro que eu tive que trabalhar com Julia, porque um dos programas para executar a minha pesquisa era rodado em Julia. Então, eu tinha que aprender Julia para executar o programa, para rodar minhas análises. Aprendi o suficiente para poder rodar minhas análises, não aprofundei porque não tinha interesse em aprofundar em Julia, porque eu via em outras linguagens maior necessidade, como R, como o Walk, que eu tive a oportunidade de aprender quando eu fui para os Estados Unidos, e o Python, né? São linguagens que eu tive a vontade e a necessidade de querer aprender mais, né? Então, hoje, se eu for falar para um aluno de mestrado, de mestrado, né, que está iniciando aí sua vida pós-graduação, né, na sua área de pesquisa aí, é que ele aprenda aquela linguagem que for atender a sua necessidade na pesquisa. Se no momento, minha pesquisa não tem uma linguagem específica para que eu preciso, né, aprender. Então, eu digo que deveria iniciar o seu aprendizado em R. Eu acho que a partir do momento que um aluno ele aprende uma linguagem de programação, ele entende a lógica de programação, pegar outra linguagem fica mais fácil.
porque o que muda de uma linguagem para outra é só a sintaxe. Muito pouca coisa que vai mudar de uma linguagem para outra. Então, se ele sabe a lógica de programação, ele entende, né, para sair de uma linguagem e aprender outra, ele fica muito mais fácil, né? Porque quando eu tive a necessidade de aprender SQL, quando eu entrei na ABCZ, apesar de que antes eu já tinha feito alguns cursos, mas eu precisava me aperfeiçoar mais, porque eu trabalho o tempo todo com consulta de banco de dados, ficou muito fácil aprender durante o período do trabalho, né? Assim, eu conseguia pegar muito fácil a lógica de programação do SQL. Então, eu consegui aprender muito rápido, assim como o Python, né? O Python, apesar de ter conhecimento, mas a gente vai aprofundando muito, a gente consegue se aprofundar muito facilmente a partir do momento que a gente entende uma lógica de programação, né, já tem isso enraizado na sua cabeça. Então, é importante que o aluno de mestrado, ele, se não tiver uma linguagem de programação específica que ele precisa aprender, então ele parta, que ele inicie, quer dizer, né, pelo R, que eu acredito que seja muito mais fácil, acessível, e tem muito vídeos e cursos aí disponíveis na internet, que tenho certeza que ele vai aprender muito fácil e ficará muito fácil para ele aprender outra linguagem. Legal, Nardes. E dentro dessa parte de análise de dados, você acabou trabalhando bastante, né, com dados genômicos, né? Bastante coisa ligada a marcador. E como que você vê isso hoje, a importância, né, desses dados dentro do melhoramento animal, né? Como que isso tem sido utilizado? Realmente as pessoas utilizam isso na prática, né, para fazer seleção de animais? Como que você vê essa questão hoje? Hoje a genômica, ela chegou, né, ela veio e ficou, né, não tem volta mais, assim, não tem por que voltar, né, porque os ganhos com a genômica é tão grande que hoje, a cada vez mais que passa, muitos têm utilizado essa ferramenta aí na seleção dos seus animais, né, e não somente os criadores, né, que eu vejo isso na ABCZ, né, que tem investido muito aí nessa tecnologia aí para os seus rebanhos, mas não só eles, os criadores, mas também como os melhoristas, né, como vai rodar a avaliação, né. É importante forçar que cada vez mais que o tempo passa, vem se aumentando a necessidade de se entender e de se trabalhar com esses dados, porque cada vez mais esses bancos de dados genômicos vêm se aumentando, né, em termos de animais genotipados, quanto o uso da informação aumentando. Por exemplo, hoje, né, o criador faz genotipagem de seus animais com painéis de 50K, 29K, né, que é os 29 mil SNP aproximadamente, 50 mil SNPs, HD, diversas, né, então a gente tem diversas densidades aí. Hoje já se trabalha até com dados de sequenciamento, milhões e milhões de SNP aí como informação, né? Então, trabalhar com esses dados hoje requer um conhecimento maior em linguagem de programação, né? Eu vou voltar naquela técnica de linguagem de programação. E até fazer um parênteses aí, que eu tive uma grande oportunidade nos Estados Unidos de aprender a trabalhar com esses dados de sequenciamento. Milhões aí, 2, 3 milhões aí de SNP aí, você trabalhar num R torna-se impossível. Né? Então, eu tive que aprender a linguagem, trabalhar no Shell, né, em Awk, e com esses dados, e porque no R era impossível trabalhar, né? Então, cada vez mais, hoje as informações genômicas estão cada vez mais volumosas, vamos dizer assim, né? Grandes. E hoje na ABCZ, a gente trabalha ela, a gente utiliza a informação genômica nas avaliações genéticas, né? A gente incorpora essa informação juntamente com os fenótipos que são coletados, né, no campo, e juntamente com a genealogia dos animais, né? Então a gente incorpora essa informação genômica, né, nas avaliações genéticas, né? E ela tem trazido muitos ganhos, né? Hoje os criadores
faz a genotipagem dos seus animais que nasceu hoje, amanhã já está genotipando esses animais, e para saber se aquele animal ele é bom mesmo, e se for bom, né, dar continuidade para esse animal, né, tornar ele, se for macho, tornar ele um reprodutor, né, e se for uma fêmea, tornar uma excelente matriz. Né? Então, hoje os criadores, né, já têm a consciência da importância da genômica e o quanto ele ganha, né, ao usar a genômica para a seleção desses animais, né? É aquela questão da diminuição do intervalo de geração. Né? Imaginar você genotipar uma matriz, aí, uma fêmea, na verdade, e você esperar essa fêmea desenvolver, gerar cio, né, ter o cio, cobrir essa fêmea, esperar os 9 meses de gestação para ter a primeira fêmea, ou uma primeira cria, quer dizer, né, e esperar essa cria gerar um fenótipo, né, dependendo da característica, e para você selecionar aquela fêmea matriz ali lá atrás, né, então imagina aí o tempo que você perde aí, né, nesse processo. Então, com a genômica, você consegue antecipar esse processo, né, e selecionar essa fêmea aí, né, de forma precoce, aí, vamos dizer assim. Um outro ponto importante que você acabou citando agora foi em relação a número de dados, né? Então, você falou, nos Estados Unidos, trabalhei com um número muito maior, e não consegui rodar isso no R, tive que ir para outras linguagens. Então, eu tenho 2 perguntas em relação a isso. Hoje existe muita diferença nessa questão de genotipagem, o que é feito nos Estados Unidos e o que é feito aqui, ou não, ou aqui também nós temos grandes bancos de dados, igual lá. E a segunda pergunta é o seguinte, então, quer dizer, apesar do R ser um software muito robusto, muito bom, aparentemente ele tem algumas limitações que outras linguagens não têm. E aí, quais linguagens você recomendaria para essa pessoa igual você, que está na sua situação, né? De ter que trabalhar com grandes bancos de dados muito pesado, e o R não dá conta. E o R tem esse problema, né? Essa dificuldade de você manipular bancos de dados grandes, né? E isso é o dia a dia do melhoramento animal, é trabalhar com bancos de dados grandes, né? Você trabalha com grandes volumes de bancos de dados, né? Então, os bancos de dados são bem grandes, né? Então, há necessidade de você, em algum momento em que aquela linguagem de programação não consegue mais te atender, você migrar para outra, né? Ou usar ela em determinado ponto, né, para atender a sua necessidade. Então, durante esse processo, nesse período dos Estados Unidos, né, de 6 meses, eu trabalhando com um banco de sequenciamento lá, o R, eu fui mexer no R, só para importar, não consegui, né, assim, eu tive que cancelar o processo, porque demorou tanto que eu não tem jeito. E aí, em conversa com minha orientadora, ela me sugeriu que eu tivesse que aprender a trabalhar com OC, né, e o Shell também, né, porque ficaria muito mais fácil manipular esses dados. Então, eu tive que aprender essas 2 linguagens, né, o Shell, né, e o OC, e aí, em um momento ou outro, né, quando não tinha mais a necessidade de trabalhar com essas 2 linguagens, eu migrava para o R, né. Então, e cada vez mais esses bancos de dados vão ficar maiores, né, vão ganhando volume e vão ter necessidade de você ter que sair do R, não tem jeito, né, por essa limitação. Então, para quem trabalha com melhoramento animal, não só melhoramento animal, mas quem trabalha com grandes volumes de dados, há necessidade de você trabalhar com uma linguagem mais, vamos dizer assim, menos gráfica, né, não seria bem gráfica, mais maleável de se trabalhar com esses dados, mas já agora o termo, mas linguagens Que ocupe menos memória, né, do computador na hora de rodar, né? Isso mesmo, Léo. Porque o R acaba travando o computador, né? Se você tentar abrir algo tão grande dentro do R, provavelmente vai travar o computador ou o R vai abortar, né?
Isso, R Entendi. demanda muita necessidade de memória, né, para seus processos, né? Então, você tem que trabalhar com aquelas linguagens mais simples, né? E que não demande memória, muita memória para você poder executar esses dados aí, ou trabalhar com esses dados. Então, existem outras linguagens, claro, que mais no meu período lá de visita, né, nos Estados Unidos, me apresentaram o awk, né, e o shell, que é aquele linguagem de terminal, né, forma de comando. Só de curiosidade, essas linguagens rodam também em Windows ou seria Linux e Mac? Roda, na roda, sim. No Windows é só o pessoal que está acostumado a abrir o prompt de comando, né, então usar alguns comandos ali, e o awk também, via comando, via no terminal de comando, né, do Windows, e para quem usa Mac, é no terminal mesmo, normal, do Mac, né, são aquelas linguagens que você trabalha ali no terminal. Você consegue utilizar essas linguagens normalmente, né, o awk, né, e o shell. Legal. Eu não sei até que ponto você tem conhecimento sobre isso, mas eu vejo muito, né, acompanhei bastante aí vocês do melhoramento animal, e normalmente quem trabalha com grandes bancos de dados trabalha muito em Linux ou Mac. Todo mundo foge do Windows. Uhum. É verdade isso, que o Windows seria mais lento para rodar essas análises? Rodar isso no Linux acaba ganhando, né, em questão de tempo? Importante esse comentário que você fez, né? Apesar de que você pode trabalhar, né, no Windows, né, abrindo um prompt de comando, mas o Windows não é muito recomendado, né? É importante que você trabalhe com esses dados em terminais, né, em sistemas operacionais Linux ou no próprio iOS do Mac, né? Então, esses são os mais recomendados, porque você não teria mais dificuldade em processar esses dados, trabalhar e manipular esses dados, né? Tornaria mais rápido, né, o trabalho com esses dados. Então, para grandes volumes de dados, recomendo trabalhar com Linux ou Mac. Legal. Ou seja, pessoal, vocês estão nos ouvindo aí, ó, quem está aí iniciando o mestrado ou até na graduação e sabe que vai trabalhar com grandes bancos de dados, já migra para o Linux, esquece o Windows e, às vezes, pode até começar a programar em R, mas já começar a pensar em linguagens mais leves, né? Como a que o Nadson citou aí, o próprio Shell, né? Então, bem por esse lado, né, Nadson? É isso mesmo, Léo. Para quem trabalha com grandes bancos, com bancos de dados com grande volume, né? E grande volume, é importante trabalhar com Windows, com Linux e com Mac, né? Que se torna assim, mais fácil trabalhar com eles por ser mais leves, né? Processo mais rápido, né? E vai facilitar muito o trabalho deles aí. Perfeito. E a outra pergunta que eu tinha feito para você era em relação à questão desses grandes bancos de dados mesmo. Você falou que quando foi para os Estados Unidos trabalhou com grandes bancos de dados e a gente encontra esses grandes bancos de dados aqui no Brasil ou hoje nós estamos um pouco atrasados ainda em relação ao que é feito nos Estados Unidos? Não, eu vou dar um exemplo da área de bovinos, né? Hoje, na Associação Brasileira de Criadores de Zebu, né, a BCZ, a qual faço parte, na avaliação genética 2021.2, né, teve 150 mil animais genotipados, né, um volume grande, claro, e a tendência agora é cada vez mais aumentar esse volume de animais genotipados, né, e a gente vem observando isso pelo interesse do criador, né, então chega a ser muito para nós lá, muitos animais genotipados, né, muitos dados, mas existe uma grande diferença quando se compara aos Estados Unidos, né, se a gente pegar as associações de holandês lá, é mais de 500 mil de animais genotipados, de Angus, um volume muito grande também de animais, eles estão muito bem à frente com relação à quantidade de animais genotipados. Eles têm um volume muito alto em comparação ao Brasil. Né? O Brasil ainda caminha ainda um pouco, avançou muito, né, na
na questão do crescimento aí de animais genotipados, mas ainda está bem atrás dos Estados Unidos aí, em relação a animais genotipados, né? Mas a tendência é que a gente fala, né, aumente esse volume aí com o passar do tempo aí. E existe muito incentivo, e também os criadores já têm já sabem, né, já têm um conhecimento da importância da genômica e cada vez mais eles têm buscado usar a genômica dentro dos seus plantéis aí, genotipando os animais de interesse, fornecendo esses dados. Em questão de número de SNPs, aqui já tem se trabalhado com esses chips maiores, de 1 milhão, 2 milhões de SNPs, ou tem se utilizado chips menores? Não, em termos, eu não sei se existe esses dados, acredito que sim, para pesquisa, né, mas eu falo em termos na associação, lá na BCZ, ainda a gente não trabalha com dados de sequenciamento, somente os painéis de até HD, né, de 777 mil SNP, né, Que já é muita coisa. Já é uma quantidade muito grande, né, então esse é o nosso maior painel, é o nosso HD, né, eu não sei dizer se existe alguma outra empresa, assim, suínos, eu não sei informar se já trabalha com sequenciamento, mas nos Estados Unidos, muitas empresas já trabalham com sequenciamentos, a Pix, né, já trabalha com dados de sequenciamento, né, então, a tendência é que no Brasil, uma hora ou outra, esses dados vão chegar, né. Eu não sei informar, assim, para pesquisa, se já alguma universidade, algum grupo de pesquisa já tem esses dados, eu não saberia te informar, mas a tendência é que isso esteja mais comum no Brasil, né? Já que nos Estados Unidos já vem se trabalhando muito com isso. Isso só para os ouvintes, né, mais iniciantes aí de carreira, para vocês terem ideia, pessoal, o que o Nardo está falando aí é uma planilha com 150 mil linhas e 777 mil colunas. Isso você não consegue abrir no Excel, tá? Para vocês terem uma ideia. Para quem gosta de trabalhar com Excel, essa é uma ferramenta que não serve para quem trabalha com grandes bancos de dados, né? Você não consegue nem abrir esses dados, precisa de um software, né, os softwares que os Nardo está citando aí para gente. Que até o R teria dificuldade de abrir essas planilhas, né? Pode até abrir, mas teria dificuldade. Quanto maior você tem aí, né, linhas que o que a gente quando a gente trabalha com esses dados, o que aumenta mesmo é a quantidade de linhas, né? Com o passar do tempo, mais animais são genotipados, então esses animais vão entrando ali nas linhas, né? Vão ter forma mais simples. A coluna, ela não varia muito, né? O máximo é 777, né? Se pensarmos num painel de HD, né? Mas a quantidade de linha, ela é infinita, né? Vamos dizer assim. Então, a tendência é que essas quantidades de linhas aumente com o passar do tempo. Então, cada vez mais vão ficando grandes esses dados, esses arquivos, né? E a necessidade de linguagem de programações mais leve que possa trabalhar com isso. Legal. E você citou a SQL, né, que é uma linguagem que você falou que teve que aprender para trabalhar aí na BCZ. É interessante, você foi dos nossos entrevistados aqui o primeiro que citou a SQL. É uma linguagem que eu particularmente conheço, né? Sei um pouco da importância dela, mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aí para que serve o SQL, né? Como que você tem utilizado ele na prática? Hoje, quando a gente faz uma coleta de dados, né, a gente precisa armazenar esses dados coletados em algum lugar, né? Em programas, né? A gente tem os programas, né? E esses dados são armazenados no banco de dados, né? E para você ter essa consulta ou acessar esses dados, você precisa de uma linguagem de programação, né? Você precisa ter conhecimento de alguma linguagem. Então, para eu acessar esses dados que estão armazenados nos bancos de dados lá da BCZ, que a todo momento é alimentado com os dados coletados nas fazendas, né, no campo, eu tive que aprender o SQL, né? Então, aprendi o SQL. Hoje eu utilizo muito para fazer as consultas que são necessárias e até mesmo para obter esses dados para poder trabalhar e
tornar as informações prontas, né, esses dados, esses arquivos prontos para que a gente possa rodar a avaliação no final, a avaliação genética no final dos bovinos, né, das raças zebuínas. Então, a todo momento, eu estou trabalhando com essas consultas e obtendo extraindo esses dados para trabalhar tanto para a geração dos arquivos para avaliação, tanto para a geração de arquivos para pesquisa, desenvolver ferramentas para a gente lá do departamento. Legal. Além dessas linguagens, né, que você citou aqui, tem mais alguma que você acha importante o pesquisador hoje, a pessoa que trabalha com melhoramento animal, conhecer, talvez estudar pelo menos um pouco dela? Existe uma outra linguagem muito importante, né, que até, se a gente observar, muito requisitada aí por empresas que os candidatos têm a necessidade de aprender, é o Python, né? O Python ganhou muita força, né, na área do melhoramento e existe, né, a necessidade de que a pessoa tenha conhecimento dessa linguagem, porque hoje o mercado de trabalho, né, as empresas hoje, se você olhar lá nos requisitos, o Python está sempre presente, né? Então, hoje, eu recomendo aqueles que estão iniciando aí, ou que já sabem um pouco de programação, que já sabem mexer no R, ou sabem mexer em outra linguagem de programação, se aprofunde, aprendam o Python, porque o Python ele é muito importante né, e muito requisitado aí pelas empresas, né? Hoje, além da genômica, Nadson, né, que já tem sido aplicado aí de forma comumente, né, dentro do melhoramento animal, vocês já têm utilizado outras ferramentas? Por exemplo, hoje fala-se muito em proteômica, em outras coisas, né, parte de RNA, pensando em análise, a parte de machine learning, se vocês também estão avançando nessa área, ou por enquanto ainda não tem se trabalhado com essa parte? Na ABCZ hoje a gente só trabalha com a genômica, né, além das informações fenotípicas, né, e da genealogia, a gente utiliza essas informações, a gente não trabalha ainda com proteômica, entre outras, então a gente trabalha somente com essas, e com relação ao machine learning, ainda não estamos trabalhando com isso, né, ainda, claro, tem outras empresas aí que já trabalham muito aí, já utilizam, já tem na sua rotina diária o uso do machine learning, mas no momento o nosso departamento lá de pesquisa e desenvolvimento não tem trabalhado com machine learning ainda nesse momento, mas estamos, né, com o objetivo de implementar, de pensar em utilizar machine learning ainda para um futuro, né, porque hoje, né, ela é uma linguagem de muita importância, né, e tem ganhado cada vez mais relevância hoje no melhoramento em geral, tanto animal como vegetal, né, o pessoal tem utilizado muito aí, então é preciso acompanhar aí a evolução, os avanços, né, e o machine learning está aí presente, então existe a necessidade de buscar aí essas novas ferramentas aí. Legal, Nadson. Nós estamos já chegando no final aqui do nosso podcast, né? E eu queria, para a gente aqui finalizar, né? Mais algumas perguntinhas só para a gente finalizar. Hoje, Nadson, então, um estudante aí de zootecnia, ou até mesmo medicina veterinária, né? Que são duas áreas que trabalham juntas aí, né? Na parte animal. E a pessoa deseja trabalhar com melhoramento animal. O que você diria, né, para essa pessoa, para esse pesquisador, que ele deveria focar mais? Quais são as áreas que ele deveria focar, até dentro do curso de zootecnia mesmo? O que você acha importante? Pensando também na parte de análise de dados, o que você acha que seria interessante aí, né, dele aprender no final de graduação, até no mestrado, né, e depois até um pouco no doutorado, para que ele chegue preparado no mercado de trabalho hoje, que nós sabemos que ele é muito competitivo. Isso é verdade. Hoje o mercado de trabalho está bem competitivo e cada vez que passa
as empresas têm exigido cada vez mais do profissional, né? Que o profissional não saiba somente uma coisa, né? Ele tem uma mente aberta, que esteja com conhecimento vasto, né? Que saiba muitas coisas, tanto na área de sua formação, né? E também tem exigido daquele profissional algo mais, né? Então, é importante que o aluno ali de doutorado, que está próximo, ou de mestrado também, né? Que busca o mercado de trabalho, que ele busque aprender o máximo e se aperfeiçoe o máximo dentro daquilo que ele busca aprender, né? Então, aqueles que gostam de trabalhar com melhoramento, com análise de dados, é muito importante que, primeiro, aprendam teoria. Teoria ela é muito importante, né? A gente não pode deixar de lado a teoria. Busque aprender o máximo possível da teoria, de aprender as novas metodologias que vêm surgindo aí. Então, esteja sempre se atualizando, né? Esteja sempre atualizando aí dentro das metodologias que vêm surgindo dentro da sua área, né, de pesquisa. Busque aprender algo mais. Você tem um diferencial no seu conhecimento, né, que é as linguagens de programação. Busque aprender o R, o Python, né, o SQL também, que existe a necessidade de aprender por ter a necessidade de coletar essas informações do banco de dados das empresas, né, então precisa de uma linguagem de consulta. Então, é importante que o aluno, né, ele tenha uma mente aberta para aprender coisas novas, né, e esteja sempre se atualizando, né, tem que sempre se atualizar para que ele possa, ao final da trajetória de pós-graduação, né, que busca o mercado de trabalho, ele esteja preparado para as exigências que hoje as empresas têm requisitado aí dos seus funcionários ou até dos seus candidatos, né. E também uma coisa muito importante, que não somente a teoria, né, do melhoramento, né, a linguagem de programação é o inglês, né, eu acho que é um ponto importante que a gente deve destacar, que o inglês hoje também ele é de grande importância hoje para um aluno aí de pós-graduação, né, que tem a oportunidade aí de poder aprender inglês, que aprenda inglês, porque hoje, cada vez mais, há necessidade de saber o inglês, né? Então, inglês é fundamental, né? Então, é isso, assim, eu acredito que existe oportunidade, muitas oportunidades hoje, a gente recebe e-mails e vê, né, na internet aí o tanto de vagas disponíveis aí de empresas procurando profissionais. Alguns momentos a gente vê essa própria vaga abrindo novamente porque não encontrou o profissional. Então, existe espaço, existe oportunidade, mas o que falta é profissionais capacitados que tenham a qualidade ou que a empresa busca nesse profissional, né, que atenda. Não, você não vai atender 100% das exigências de uma empresa, mas que você possa atender o máximo possível. Alguma outra ali, dependendo da linguagem de programação, por exemplo, você pode aprender durante o seu período ali de trabalho ali na empresa, né? Tem algum momento ou outro ali, a empresa passa por mudanças e você precisa aprender outra linguagem de programação, porque hoje a tecnologia vai evoluindo, vai avançando, e hoje as demandas vai surgindo outras demandas que precisa você um pouco sair um pouco da zona de conforto e aprender outras linguagens. Então, mas o que importa alunos têm que sair preparados da vida acadêmica para que eles possam estar aptos a assumir um cargo aí nas empresas aí. Legal, Nadson. Bom, eu gostaria aqui de agradecer, né, a sua participação, foi muito bacana aqui conversar com você, entender um pouco mais a sua formação, entender um pouco mais o melhoramento animal. Tenho certeza que os ouvintes que trabalham, né, nessa área de melhoramento animal, que querem trabalhar nessa área, compreenderam muito bem, né, tudo que eles precisam focar para trabalhar
nessa área que é tão importante hoje dentro do Brasil, né, visto que a parte de melhoramento animal, né, a parte animal, né, de um modo geral, participa fortemente do PIB nacional, né. Então agradeço fortemente aqui você. Se você quiser fazer algumas considerações finais, pode ficar à vontade. Léo, eu quero agradecer aí pelo convite, né, pelo poder participar do Análise Cast. Feliz, né, em poder falar um pouco aí da minha trajetória e poder contribuir de uma forma ou de outra com algumas dicas, né, sugestões e que espero, né, que aqueles que estão nos ouvindo aí possam, né, captar aí a mensagens e possa ter já ajude no seu direcionamento aí durante o período de pós-graduação, né? Alguns estudantes, né, não vou dizer muitos, né, mas alguns outros acabam perdidos, né, quando entram numa pós-graduação, sem saber muito o que trabalhar ou com que linguagem de programação, né, aprender, por termos uma diversa quantidade aí, né, então eu espero que essa nosso bate-papo, essa conversa possa pelo menos ajudar esses alunos aí, ou aqueles que ainda não têm um norte aí para quer aprender, né. Então, obrigado, Léo, novamente, agradeço o convite, estou à disposição, precisar sempre, né, é isso. Legal, Nádio. Então aqui nós estamos finalizando, pessoal, o nosso Analise Cast número 7. Peço a vocês, quem gostou, né, da nossa conversa aqui com o Nádio, que curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, para que o YouTube entenda, né, que esse vídeo é importante e que ele chegue em mais pessoas, né, e também se inscreve no nosso canal, porque de 15 em 15 dias tem um Analise Cast. E toda semana nós postamos vídeos relacionados à análise de dados, principalmente no software IR. Então não deixa de assistir os nossos vídeos, que vocês vão sempre conhecendo, né, um pouco mais sobre o mundo, né, chamado R. Então, até mais. Vejo vocês na próxima oportunidade.